Sejam bem-vindos ao plano de estudo tutorado do componente curricular de História do sexto ano. Nós estamos na semana 1. Meu nome é Rander e eu vou estar aqui com vocês. O tema da aula, o nascimento do mundo medieval. A história é feita por processos e à medida que alguns reinos e impérios entram em crise, novas dinâmicas sociais, políticas e culturais vão surgindo ao longo do tempo e criando estruturas que se tornam a base de uma nova sociedade. Esse foi o caso da sociedade medieval, que se originou a partir da queda do Império Romano. Entre os séculos 3 e 4, quando os germânicos começaram a migrar e invadir o Império Romano, a população urbana começou a migrar para o campo para ter melhores condições de vida. E os donos das terras passaram a arrendar, conceder terras aos camponeses, que em troca deveriam produzir o alimento para todos, formando assim pequenas vilas. Devido aos constantes ataques, foram erguidos muros em volta das vilas a fim de proteger os colonos que nela trabalhavam. No século IV, diversos povos germânicos, chamados de bárbaros, por não serem romanos, dominaram as terras do Império Romano do Oriente e criaram diversos reinos, mesclando os povos e a cultura germânica com a romana pela Europa. Os burgúndios dominaram onde hoje é a Suíça, França e Itália. Os anglos e saxões dominaram a região da Bretanha. Os visigodos dominaram a Península Ibérica, onde hoje ficam localizados a Espanha e Portugal. E os francos dominaram a região da Gália, onde hoje é a França. Onde se lê Império Romano do Oriente, na verdade, é Ocidente. Teve apenas um erro de digitação. Dentre os reinos formados, podemos destacar o dos francos, que durante o reinado de Carlos Magno, século VIII, ampliou seu território e criou o império. Sua política consistia em distribuir terras, cargos e outros direitos a seus aliados políticos. Esses bens e direitos eram chamados de feudos, e aqueles que os recebiam se tornavam vassalos, ou seja, em troca deviam obediência e fidelidade ao rei, chamado de suzerano. Nasce aí uma relação de troca entre os nobres, chamada de relação de suzerania e vassalagem, em que os reis concediam os feudos em troca de apoio. Essa dinâmica passou a predominar em parte da Europa e deu origem a um novo sistema político e econômico, chamado de sistema feudal, em que o poder se baseava na posse de terras. Com o passar do tempo, o conceito de feudo se tornou quase um sinônimo para a terra, pois os senhores feudais geralmente recebiam territórios para se manterem fiéis ao rei e acabaram se tornando o grupo social dominante, formado por uma nobreza de sangue, ou seja, aquela em que os herdeiros do senhor feudal recebiam como herança suas posses. Nos feudos foram construídos castelos para a proteção do rei e sua família. Havia no entorno uma terra cultivável chamada manso senhorial, em que todo o alimento produzido deveria ir para o senhor. Havia também o manso servil, onde os servos camponeses podiam morar e cultivar seus alimentos, e o manso comunal, ou seja, as terras de uso comum entre os servos e os senhores. O sistema feudal se tornou a base política e econômica europeia por cerca de 7 séculos e foi, aos poucos, sendo substituído pelo sistema capitalista. Os pensadores da Era Moderna chamavam esse período de Idade Média ou também Idade das Trevas. O primeiro termo surge devido ao fato que os modernos consideravam a Idade Média ficava entre os dois períodos importantes, a Antiguidade Clássica, onde a cultura grega e romana estava em alta, e a Idade Moderna, que buscava nos gregos e romanos a inspiração para o desenvolvimento do pensamento racional e científico. Já o termo Idade das Trevas foi criado, pois acreditava-se que esse era um período de escuridão intelectual e cultural dominado pela Igreja Católica. Hoje, esse segundo termo não é mais usado, pois os novos estudos no campo da história trazem novas descobertas sobre uma vida cultural e intelectual muito rica durante a Idade Média. Vamos agora para as atividades e direto já para a pergunta. A charge faz referência a qual período da história? A Idade Média, né? O fim do Império Romano
e o início da Idade Média. É correto utilizar o termo Idade das Trevas para se referir a esse período? Não, porque houve um grande desenvolvimento tecnológico, além da invenção do estilo gótico e o estímulo ao conhecimento através da criação de escolas e universidades. Número 2, a resposta: a cerimônia de vassalagem ou contrato de vassalagem era uma cerimônia em que o vassalo prestava homenagem ao suzerano. O suzerano é o doador de terras e o vassalo é o que recebe parte do feudo. Número 3, resposta: feudo era o nome de uma grande propriedade territorial que possuía sua organização econômica, política, social e cultural baseada no feudalismo, o sistema da Idade Média. Número 4, quando começou a invasão do Império Romano, a população urbana migrou para o campo e criou pequenas vilas que produziam seu próprio alimento. Além disso, houve a criação de diversos reinos germânicos após a queda do Império, formando a sociedade medieval. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima aula.